Olá, eu sou a Renata Admiral dos estúdios da RIT de São Paulo para o Brasil e mais de 55 países, presente em 151 nações. Prestem atenção no tema de hoje. A criatividade de um bom líder influencia na equipe? Pois é. Quem opta por uma profissão para a qual tem realmente vocação, automaticamente se mantém inspirado no trabalho. Afinal, quem gosta daquilo que faz sempre procura maneiras de se aperfeiçoar. E para isso, também busca desafios que estimulem a criatividade, o crescimento e também a superação. Para falar desse assunto, está aqui a psicóloga e coach Patrícia Schund. Patrícia, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Patrícia, conta um pouquinho da sua trajetória para você chegar até essa questão de coaching empresarial, né? Eu sei que você também é psicóloga. E para falar um pouquinho de líder e dos colaboradores. Bom, eu sou formada em psicologia. Antes mesmo de fazer essa graduação, eu fiz um curso técnico e durante o curso eu identifiquei que tive aquele insight de falar, puxa, eu adoraria ajudar as pessoas a se desenvolver nos pontos que elas precisam desenvolver e a descobrirem seus pontos fortes. E aí, por esse e por outros motivos, eu decidi seguir a psicologia. Então, na faculdade, me envolvi com recursos humanos, com a clínica e com a saúde mental, que é um período de descobertas, né? Sim. Então, eu saí e fui trabalhar com recrutamento e seleção de executivos. Foi aí que eu tive mais contato com avaliação de competências e com assuntos relacionados também à liderança. Mas, então, no final de 2010, eu já soube que eu descobri o coaching, né? E eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer. Como ferramenta para ajudar as pessoas a se desenvolverem, fiz as formações e aí eu comecei a atuar na I122 Coaching, que é uma empresa de desenvolvimento de pessoas e de organizações. Sim. E hoje a gente trabalha com esse foco, trazendo as ferramentas de coaching, a ciência e tudo que possa ajudar as pessoas e as organizações a se transformarem. E na sua opinião, quais são as características que um líder deve ter para poder ali gerenciar as pessoas, a sua equipe e a empresa? Acho que em cada função vai precisar de uma competência diferente, dependendo da empresa, do Sim. que a pessoa tem. Então, tem os soft skills e os hard skills, né? Então, tem competência técnica que a pessoa vai precisar desenvolver e saber trabalhar com as pessoas e competências como comunicação, como habilidade, por exemplo, de escutar as pessoas, de fazer boas perguntas. Aqui eu estou trazendo muito para o líder coach, né, que é o que a gente trabalha bastante, mas a habilidade de fazer a gestão dos processos, de coordenar realmente as pessoas para que elas alcancem os resultados, porque esse é o desafio, né? O líder, a gente fala que tem 4 fases na liderança, que é quando a pessoa ela começa a ser líder, ela veio da execução e Sim. ela vai participar junto com a equipe executando ali e vai, de repente, ter algumas pessoas para coordenar. Então, ela passa por um segundo momento que ele, puxa, eu preciso entregar resultados através das pessoas. Sim. Né? Para que isso aconteça, ela vai diagnosticar, falar o que deve ser feito e passar para a equipe o que fazer. Nesse momento, ele pode perceber que ele precisa de algo mais. E aí a gente fala que a terceira fase, que é o mentor, que é aquele líder que não pensa só nas atividades, ele não vai mais para a execução em si, eventualmente ele precisa sim, dependendo Sim. da situação, mas ele vai pensar mais ainda em desenvolver pessoas. Só que ele vai de uma perspectiva muito da experiência e do conhecimento dele. Ele é muito bom no que ele faz, ele é bom na liderança e ele vai desenvolver aquelas pessoas. Mas aí tem o 4º nível que a gente chama que é o líder coach, que é a pessoa que acredita no potencial, que descobre o perfil das pessoas da equipe, que escuta aquela equipe para que eles desenvolvam o próprio potencial e ele vai atuar para que as pessoas pensem nas próprias respostas e possam se desenvolver como pessoas e no objetivo em si. É claro que as pessoas os líderes vão transitar nesses papéis, claro. Mas a gente acredita muito nesse perfil de líder coach, que é o líder que inspira, que é um líder que acredita no potencial e que extrai o melhor das pessoas, em termos de desenvolvimento também. E Patrícia, como olhar para o seu colaborador com essa visão de tirar realmente o melhor dele? Como estimular esse colaborador a dar mais de si? Porque às vezes o líder pode ver algo que aquela pessoa ainda não enxergou que ela tem capacidade, ou ver algo que realmente aquela pessoa não tem. A mesma coisa que, sei lá, falar para alguém que é super tímida, introspectiva, e lá na frente atender cliente, né, ligar, bater a cara mesmo, assim, para chegar junto. Como que o líder tem esse feeling? Acho que tem um fator que é essencial, que a gente chama de escutativa, né?
hoje em dia as pessoas não param para escutar muitas vezes, nem mesmo a si mesmas, né? Então, falando da característica do líder que você até perguntou anteriormente, acho que a gente precisa parar para se ouvir, para se conhecer, para saber as habilidades, né? Então, ele precisa fazer isso também com a equipe, ter um tempo, conhecer as pessoas, entender quais são os potenciais presentes ali. E você só vai descobrir o que vem da outra pessoa se você tiver esse espaço aberto, né? E o que é escuta ativa? É você escutar o que a pessoa tem para trazer sem julgamentos, escutar o melhor das pessoas realmente e conversar, né? Hoje em dia a gente já nem se fala mais numa liderança que vai e faça isso, faça aquilo, que direciona ou que até desrespeita as pessoas. Isso é muito retrógrado, né? A gente fala de uma liderança com parceria, com uma conversa. Então, ele vai descobrir quem é aquela pessoa, o que ela pode fazer de melhor. E mesmo pessoas tímidas podem encontrar sua forma de desenvolver e fazer determinadas atividades. É claro que tudo no desenvolvimento é um processo, né? Claro. O líder ele precisa compreender em que fase que a pessoa está, observar, entender como ele pode apoiar também aquela pessoa, mas sempre levando a pessoa para frente, sempre pensando no avanço, no que aquela pessoa pode ir além. Acreditar que as pessoas podem ir além, mas principalmente entendendo a identidade de cada um, entendendo que o meu jeito de liderar é diferente do seu, que o meu jeito de me comunicar é diferente do seu. Existe a habilidade, existem as referências, estudo, conhecimento, incentivar, você vê quem é a pessoa referência naquela área, se inspirar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, cada um vai ter seu jeito. E se cada um puder fazer da sua melhor maneira, o resultado vai ser o melhor, com certeza. Você acha que hoje em dia os líderes estão mais para essa questão humana de relacionamento interpessoal? Porque, às vezes, um tempo atrás, eu via muito assim, tem o chefe que fica naquela sala fechada, guardado, no máximo a secretária ali tem, né, um pouco de contato, ele não interage muito com os funcionários. Desde quando que você entende que isso começou a mudar? Eu acho que, só voltando um pouco, se a pessoa tem essa liderança que você acabou de descrever, ela está bem retrógrada mesmo, assim, está na hora de repensar a forma como faz, né? Acho que a gente está numa fase realmente da liderança integral, mais que uma tendência, é a realidade. As pessoas, cada vez mais, as gerações estão vindo falando de propósito, de significado no trabalho, de você se realizar no seu trabalho, né? Diferente de, por exemplo, de uma geração que vinha pela necessidade, vou seguir essa carreira, e claro, a gente entende que em algumas situações ainda ocorre, mas assim, as pessoas buscam significado, as pessoas buscam fazer aquilo que elas vão se desenvolver. Então, para que o líder possa ter a retenção dessas pessoas, para que ele possa desenvolver essas pessoas na empresa, ele precisa ter essa abertura e essa postura franca, né? De profissionalismo. É uma forma de ser profissional, mas considerando as pessoas. Não tem como separar. A gente fala muito, não tem como separar quem é você no pessoal e quem é você no profissional. A sua essência, a sua confiança, a sua integralidade mesmo. Então, agora eu já vou para um outro ponto mais extremo. Aqueles líderes, que eu também já vi alguns, por isso que eu estou até comentando contigo, que daí eles são daqueles que querem muita dinâmica, leva toda a turma ali para uma tarde para fazer brincadeiras, para todo mundo meio que se conhecer, faz jogos, né, interativos para manter essa relação interpessoal, para crescer com essa relação interpessoal. Aí, além dessas dinâmicas, daí coloca palestra, às vezes tem teatro interativo em empresas, ou leva o pessoal para fazer, enfim, pega outros artifícios. E eu sei que tem colaborador que tem pavor de dinâmica, prefere ser mandado embora que participar de uma dinâmica. Mas isso funciona também? Ou daí também já chega num extremo, assim, que você também afasta ao invés de se aproximar? Olha, eu acho que vai daquele ponto. O líder precisa conhecer a sua equipe e o que pode funcionar. Falando de criatividade, ele vai testar coisas diferentes, né? Pode ser que para determinada equipe eles precisam ir para um lugar para pensar sobre determinado assunto, ter novas ideias, e aquilo pode ser produtivo, né? Não é muito a forma como eu costumo trabalhar esse tipo de trabalho, mas pode ajudar muito em determinadas situações. Então, acho que é muito caso a caso, é muito conhecer entender bem o propósito do que está fazendo, conhecer a metodologia e saber se aplica ao seu contexto, porque realmente tem situações que pode ficar um pouco, as pessoas não aproveitarem, né? Sim, então precisa entender realmente o que a sua equipe quer, né? O que ela pode precisa ser produtivo, porque às vezes a equipe não conhece
determinadas coisas, mas se você buscar informações e ver que tem a ver com um perfil, pode ser uma novidade positiva, né? E como que você alinha o seu trabalho com esses empresários, com esses líderes? Você também tem contato com os colaboradores ou mais com os líderes para esse coach para eles? A gente tem o coaching executivo, que aí, no caso, a empresa que contrata. Então, a gente define competências, faz ali os indicadores que vão ser alcançados. É um processo de reuniões tanto com o coach, que a gente fala, o cliente interno ali da empresa, quanto com o RH. Tem a confidencialidade e tudo, mas a gente fala que a gente busca o casamento entre a empresa e o colaborador, para que todos ganhem, todos se desenvolvam ali no objetivo traçado. Mas a gente também... E aí tem treinamentos, tem palestras, então a gente conversa muito com o RH, a gente escuta muito, né? O papel do coach é escutar, então a gente também vai escutar muito o RH ou os donos da empresa para entender o que eles precisam. E muitas vezes eles sabem o que está ruim, o que está errado, o que não está funcionando. E o nosso papel ali é levá-los a pensar, puxa, o que poderia ser positivo e como a gente poderia ajudar as pessoas. É um processo muito de criação, né? Quando a gente fala de pessoas, não existe aquela coisa muito definida, tem que ser assim, assim, assim. É muito... A gente acredita muito nessa coisa de construir junto com a empresa. E a gente também atende pessoa física no coaching individual, onde a pessoa traz as demandas e a gente ajuda a definir os objetivos. No coaching, sempre a gente vai pensar em objetivos, propósitos, no desenvolvimento da identidade. E então, assim, tudo, a gente recebe as informações e ajuda a pessoa a descobrir como avançar com aquilo. Perfeito. E me diz uma coisa, me conta uma história, assim, ou de, por exemplo, uma dificuldade da empresa que vocês ouviram e como que vocês se colocaram para os colaboradores e que resolveu, para a gente exemplificar um pouco mais e enxergar esse trabalho. Tá. Acho que eu vou contar de um caso individual, de um coaching individual, tudo bem? Uma pessoa que ela tinha uma liderança, ela veio de uma empresa onde tinha aquele perfil que a gente estava falando anteriormente, né, de um jeito mais diretivo, até uma certa agressividade no jeito de falar, mas era comum ali para as pessoas, tá? Só que quando ela veio para essa empresa, não funcionava mais desse jeito, porque a cultura da empresa é de tratar bem as pessoas, de alinhar e de valorizar mesmo o jeito de fazer as coisas. E aí foi pedido que a gente desenvolvesse a liderança por influência e o desenvolvimento de pessoas com essa pessoa. E aí a gente traçou esses objetivos para que e aí ela foi se conhecendo, ela não tinha noção que ela causava certas coisas nas pessoas. Quando ela viu que o jeito que ela falava, que o jeito que ela conduzia as atividades, às vezes feria as pessoas e os valores da organização, ela falou, não é essa pessoa que eu quero ser. Eu quero ser um líder realmente que ajude as pessoas. Puxa, a gente fica tanto tempo no trabalho, né? Como que a gente pode criar um clima mais positivo? E aí ela começou a traçar ações. Ela se descobriu, começou a mudar a forma de conduzir reuniões, começou a ouvir mais, começou a perguntar mais. Até que as pessoas começaram a falar, nossa, tem mudança aí, né? E então, você vê, uma pessoa vai impactando o todo. A gente acredita bastante nisso. E aí, assim, palestras, modelo mental e crenças. Uma vez, uma organização queria desenvolver como que estava a equipe de vendas. E eles estavam falando muito... tem muitas técnicas de vendas, como aumentar vendas, mas, assim, eles queriam alguma coisa diferente. E escutando um pouco do nosso conhecimento, a gente pensou, puxa, por que não falar como a forma como a gente pensa impacta como a gente age e os resultados que a gente tem, né? Então, aí a gente fez uma palestra e ajudou bastante na questão de como eles se viam e até como eles se relacionavam ali. E daí você sente essa interatividade na hora da palestra, as dúvidas, essa aproximação, as pessoas se aproximam mais, assim, se abrem mais? É um brilho nos olhos, assim, a gente tem tanto nas palestras e workshops essa experiência, quanto numa formação de coaching, da Coaching for Today's Leaders, que as pessoas estão muito na rotina, no automático, todo mundo precisa entregar resultado, né? Fazer acontecer. E aí nisso você às vezes foca na tarefa e esquece de como você está fazendo isso. E aí quando a gente para falar de escuta ativa, de perguntas poderosas, de como envolver as pessoas para que elas cumpram, se autorresponsabilizem pelas coisas, os olhos brilham e você fala, nossa, tem como ser melhor, tem como ser uma pessoa melhor e transformar o ambiente que a gente está também. Então, tem aquelas pessoas que ficam um pouco assim, mas quase que não dá tempo de fazer isso. Mas quando percebe o benefício, acaba falando, puxa, é bacana.
Pelo menos uma tentativa, né? Exatamente. Bom, a gente vai para um breve intervalo, Patrícia. Gente, o papo está delicioso. Estamos entendendo um pouco mais como é que funciona. Hoje em dia, nesse mundo corporativo, a gente tem que prestar realmente atenção no outro. Os colaboradores também têm que estar felizes onde eles estão. E a gente vai continuar esse bate-papo aqui ao longo do nosso programa Análise Direta. Para você que curte a gente, você está aí na nossa fanpage, dá aquele like, compartilha a entrevista, tá? Se você quer dar uma olhada nos outros programas também, é só você dar uma olhada no nosso canal do YouTube, no Análise Direta. E, claro, pode mandar suas sugestões, perguntas, críticas para o nosso WhatsApp, que é o 011 São Paulo 992247760. Se você está em outro país, é só colocar o 05511 na frente, tá bom? O programa Análise Direta já volta. Olá, pessoal, o programa Análise Direta está de volta. Eu sou a Renata Admiral. Hoje a gente recebe a Patrícia Schwind, que é psicóloga e também coach. Estamos conversando sobre os líderes, né? O que é ser um líder estimulador. Patrícia, o Brasil entrou em crise, né? A gente teve que se reformular, se reinventar, as empresas também, principalmente. Qual que é a sua visão? Como motivar os funcionários se a empresa está com redução de custos de funcionário e, do outro lado, tem aqueles que ficam, né? Mas que viram os colegas, às vezes 40, 50, 100 pessoas terem saído daquela empresa e ainda eles ficam com acúmulo de funções. Como te motivar? Só a crise motiva no sentido quase de uma ameaça, né? Olha, o mercado não está bom, você vai ter que se comprometer. Como motivar essas pessoas, fazerem ela trabalhar por 2 ou por 3, se isso é certo? Enfim, já fiz 1000 perguntas juntas. Assim. Vamos ver por onde começar. É uma pergunta bem complexa, né? Acho que envolve muitas variáveis, assim. Vou pensando aqui, vamos tocando, sobre suas perguntas. Acho que, assim, o líder, ele precisa se colocar muito parceiro da equipe, né? Acho que demonstrar empatia é um fator muito importante. Então, se colocar como que é estar, até porque o líder também está nessa situação, né? A gente sabe que acaba tendo uma sobrecarga pessoal, ele também tem a pressão pelos resultados, ele precisa entregar resultados, né? Então, acho que se colocar como um líder empático, compreendendo a situação das pessoas, flexibilizar o que for possível. Tem uma coisa que não é muito falada, mas o cuidado pessoal. Como cuidar da sua saúde mesmo nesse cenário? Porque se a gente não está bem física e mentalmente, o nosso rendimento cai. Sim. Né? Então, assim, como que a gente pode favorecer isso? Agora, existe um papel das empresas de pensar não só nos recursos, de pensar em como criar recursos para que as pessoas também possam ficar melhores nesse cenário. Né? Então, que tipo de programa que pode ser criado, que tipo de situação que vai favorecer para essa saúde mental e a saúde física. Né? Certo. É um desafio, é uma mentalidade que muitas vezes não é pensada, porque muitas vezes você precisa entregar, fazer acontecer e a gente precisa entender todo o cenário. Né? Mas, assim, que programas que podem ser criados para cuidar da saúde mental e física do colaborador por parte da empresa? O líder, Sim. Como ele pode ser empático com os colaboradores? Como definir, acho que tem um ponto que pode ser legal, né? Pensar em objetivos mensuráveis e ir alcançando pouco a pouco. Quando a gente às vezes pensa numa meta muito grande e difícil de alcançar, afeta o nosso esforço, afeta a nossa motivação. Tem estudos que falam disso. O Albert Bandura, ele fala, né, sobre a crença da autoeficácia. Se eu não acredito que eu sou capaz de fazer algo para alcançar o resultado, eu fico desmotivado, a minha motivação cai. E se eu não estou bem emocional e fisicamente, também cai. Então, assim, como fazer para que eu possa acreditar que eu sou capaz de fazer algo para alcançar aquele resultado? Então, talvez traçar metas, pequenos passos até chegar na meta maior, ser realista de fato, né? Mas pensando naquele grande desafio que se tem a alcançar. E aí, empatia e tudo que pode ser feito de recursos, entender também que é uma fase, né? Que aquilo é um período e você pode também, aí falando do lado do colaborador, ter escolhas que você pode traçar na sua carreira, do que você quer escolher, a partir das situações que você está vivendo. Tá, no caso que você falou, vou destrinchar toda essa pergunta ainda.
No caso que você falou sobre o bem-estar do colaborador, a saúde, eu vejo muitas empresas desenvolvendo assim, tem um cantinho do descanso, ou às vezes muitas empresas colocam ali um pebolim, né, uma mesa de sinuca, uns videogames, até para no horário do almoço, né? Tem empresa também que eu já vi que daí tem o horário da massagem, então aplica massagem nos seus funcionários, o funcionário pode ir lá, marcar seus 20 minutinhos, é um momento, querendo ou não, para ele relaxar. Isso tudo estimula, ajuda? Acredito que sim, são formas de tirar o foco ali, imagina a tensão, né? Toda aquela tensão. É difícil às vezes as pessoas conseguirem sair da situação e ir para ter esse momento, mas acho que vale ter a consciência de que quanto mais quando a gente precisa resolver um problema, a gente precisa pensar sobre ele, né? A gente precisa refletir. Em algum momento vai surgir o insight. Tem coisas que favorecem o insight. Então, por exemplo, você está muito focado em problemas, não está saindo daquilo. Como que eu posso avançar? Às vezes você sair, fazer uma massagem, comer algo que você gosta, pode estimular áreas do seu cérebro que pode vir insight que estava ali de forma inconsciente, coisas que você sabe que às vezes você estava travado, né? Outra coisa que pode ser importante, então essas são ações importantes. Favorecer também um ambiente de compartilhar, ou mesmo ter um espaço de escuta. Tem empresas que já têm ambientes com profissionais internos que vão escutar, né? Ter mentores internos. Eu até imagino que uma mesa de sinuca é menos relevante do que essa questão da escuta, né? Porque às vezes você vive ali num ambiente super opressor, mas colocaram uma mesa de sinuca ali. Então, isso também às vezes não resolve. O mais importante, acho que é escutar mesmo o funcionário, o colaborador. Sim, até porque quando a pessoa fala, ela vai esclarecendo as ideias e ela pode ter outras soluções, ou simplesmente o simples fato dela desabafar pode ajudar a equilibrar um pouco o emocional dela, ela enfrentar de uma forma diferente, ela ter o apoio de alguém. Sim. Né? Você sentir que você não está sozinho faz toda a diferença. E o acúmulo de funções? Pensando nisso, nessa questão da crise, tive que demitir, mas preciso manter a empresa. Eu sei que você falou de limites, de resultados. Eu quero saber a sua opinião real. Isso é importante durante algum período? Isso não deveria ser feito? Porque, enfim, já perderam amigos, por exemplo, e ainda vão ter que ficar sobrecarregados, trabalhando mais tempo, né? Qual que é a sua visão sobre isso? A empresa deve fazer esse acúmulo de função? Porque a gente vê muito isso, né? Você tem que dançar, cantar, sapatear, não sei o quê, tudo ao mesmo tempo. E aí? Eu acredito que essa pergunta vai muito na questão da sustentabilidade, né? O quanto esse acúmulo de funções é sustentável para a pessoa e para a empresa, né? Como seria se as empresas desenvolvessem um plano para realmente tornar o dia a dia do funcionário mais produtivo? Porque a nossa produtividade tem limite, a gente não é máquina, né? Sim. Então, acredita-se que se você acumula, você vai fazer mais. Será que se organizar, se planejar, e aqui, claro, né, eu tenho algumas visões idealistas de sim ter a quantidade de horas de acordo com que a pessoa é capaz para que ela possa se alimentar, dormir. Claro que tem picos, né? A gente não está falando de uma situação que a vida... Não, tem situações que você vai precisar trabalhar mais mesmo, tem algumas coisas que você vai precisar se reorganizar, mas o quanto mais na rotina a pessoa, o colaborador, puder conciliar com coisas que são importantes para ele, em termos de sustentabilidade da pessoa, e se ela realmente entrega resultados, é importante para a organização, é uma forma inteligente de pensar. Ou seja, o colaborador tem que trabalhar feliz, claro. Tem que se sentir inteiro ali, né? Ele não ficar alienado de uma vida que ele tem também fora do trabalho. Agora, quando você acumula funções ou numa situação de crise também, que você precisa trabalhar mais, se você tem essa possibilidade, esse interesse de se desenvolver, você pode parar para pensar, puxa, o que eu posso desenvolver nesse período que eu preciso trabalhar mais, que eu quero continuar nessa empresa, eu quero me desenvolver aqui? Que tipo de habilidades eu estou desenvolvendo? O que eu estou demonstrando aqui? Né? Será que eu estou disposto a pagar esse preço para demonstrar meu comprometimento? Faz sentido no meu propósito de vida? Então, essa resposta é tudo muito abrangente e ao mesmo tempo personalizado, porque tem gente que está num momento de vida que quer sim trabalhar muito, porque quer se desenvolver rápido, ganhar muito dinheiro e avançar para nível X de carreira. Mas tem pessoas que querem ir num nível para conciliar com família, para conciliar com saúde, e aí cada um vai fazer as suas escolhas. Então, acho que a pergunta é muito no sentido que escolhas eu, como colaborador, preciso fazer na minha carreira e como construir o futuro que eu quero ter.
essa empresa faz sentido? A cultura da empresa faz sentido? A empresa está preocupada realmente? Né? E a empresa também pensar do ponto de vista de negócios, como eu alcanço esses resultados, a lucratividade, né? Sim. Mas cuidando das pessoas. Acho que são perguntas bem reflexivas e cada um pode ter um tempo aí para pensar. E eu imagino que dificuldade, então, ser um líder, porque cada um é exatamente o que você falou, está no momento. Um não vai trabalhar 20 horas por dia, porque tem família, tem filho pequeno, tem marido, tem que ir para casa. O outro, sim, está numa outra época. Você consegue, então, assim, o coach também tem essa missão, né? Enxergar o todo também da empresa para direcionar esses líderes, ele tem que entrar ali no equilíbrio, né? Para ficar bom para todo mundo. Para não ter também aquela, né, discrepância. Mas fulano trabalha mais, fulano trabalha menos, faz a mesma função. O líder, ele precisa ter uma visão abrangente e, ao mesmo tempo, particularizada de cada pessoa que ele trabalha, né? E, para isso, ele precisa escutar e compreender os cenários. Não é fácil, mas é um desafio. É o parar para pensar e entender essa função. O coaching, ele depende de como ele vai entrar no cenário. Se eu sou contratada para ajudar esse líder, a gente vai pensar a melhor forma de chegar lá, né? Agora, se esse líder, ele desenvolve, por exemplo, ele faz um curso de formação em coaching ou algum curso básico de coaching, ele aplica na gestão dele, ele vai poder pensar, puxa, como o líder coach, como eu posso ajudar? E quando a gente desenvolve pessoas através do coaching, as pessoas elas vão se tornando mais autônomas, mais autorresponsáveis. Elas têm um fator que é motivação, né? Não dá pra gente achar que a gente vai fazer tudo do nosso jeito e as pessoas estarão motivadas. Então, o que motiva aquela pessoa? Pode ser totalmente da motivação daquela outra, né? É carreira, às vezes é o salário, né? Às vezes não, o salário claro, sempre influencia. Mas assim, em cada situação podem ter fatores mais específicos de realização e tudo mais. Então, para esse líder, qual que é o mínimo que ele tem que ter? Qual que é a característica-chave que as empresas estão procurando? Você citou várias características aqui no nosso primeiro bloco, mas é aquela fundamental que sem essa, um líder não será um líder, não será respeitado, enfim. Eu acho que o líder ele precisa sim pensar na visão, nos resultados e nos objetivos. Por parte da organização ele precisa entregar. Por outro lado, ele precisa conhecer pessoas, motivações, anseios, como o ser humano funciona, entender mais das pessoas, o que pode motivar, o que aquela pessoa tem de interesses, né? Quem é aquela pessoa? É importante. Então, eu não consigo falar de uma característica. Entendi. Na verdade, eu entendo assim como um todo, né? Você compreender o cenário todo, ao mesmo tempo pensar junto. Acho que talvez esse seja o caminho, né? Um ambiente mais colaborativo, de pensar junto, porque é uma equipe. Ele está naquela posição de líder, mas é uma equipe que está buscando aquele resultado. E aquele líder que a gente estava conversando um pouquinho, aquele líder mais fechadão, retrógrado, carrasco, não sei que nome que a gente pode dar para ele, ainda existe? Infelizmente, eu ouço casos que sim, eu quase não acredito, mas existe algumas pessoas e quem convive com essas pessoas, inclusive, pode desenvolver questões de saúde mental mesmo, né? Porque a exposição a esses fatores de grosseria, de muita pressão, assédio moral, falta de reconhecimento, sim. Pode sim favorecer o adoecimento das pessoas. Então, infelizmente, existe. E como que você enxerga isso hoje? Tudo bem que a gente falou que está acabando, mas esses líderes, retrógrados, ainda tem chance de mudar? Ou é muita questão até, porque às vezes você vê muitas pessoas até com mais idade, que tem também uma cabeça fechada. Claro que também nós vemos, eu não estou classificando como idade. Quem é mais velho tem uma cabeça fechada, não estou dizendo isso. Mas eu digo, você pode pegar assim, essa questão do retrógrado, não sei se criação, a família, como a pessoa, né, se desenvolveu ao longo da vida, ela vai se expressar. Esses daí, você já pegou algum caso assim? Já teve alguma dificuldade? Eu já tive algumas situações assim de... E tem muita resistência? Acho que no coaching a gente cria uma relação de confiança, né? E eu acredito demais que essas pessoas, elas não entenderam ainda algumas coisas do que elas querem causar no outro. Elas precisam conhecer os próprios valores. Será que ela realmente quer causar isso no outro? Porque acho que em todas as situações que eu me deparei com líderes assim, a pessoa ela tinha um insight do tipo, eu não quero gerar isso nas pessoas. É assim que as pessoas me veem? Eu não quero ser. Porque na correria eu preciso resolver. Aí a pessoa pensa, e aí ela precisa... Você tomou consciência, a mudança muitas vezes não é rápida, né? Sim. E aí você precisa pensar, puxa, o que eu posso desenvolver? É a minha forma de falar?
é simplesmente escutar mais. É muito comum, né? O líder, ele tem tudo, um monte de coisa na cabeça, ele sai falando, né, um monte de coisa e às vezes de forma abrupta, que a gente fala. Então, puxa, que outro jeito eu posso falar? Como é? As pessoas às vezes não se escutam, né? Então, eu acredito que essas pessoas podem ter consciência a partir de alguma situação, alguém falando, ou de alguma forma ter acesso ao conhecimento e aí elas pararem para refletir. Mas aí é uma escolha delas, né? Não, a transformação. Com certeza. Porque antes respeito se gerava através do medo, né? Se você pensar antigamente. Sim. E hoje em dia você tem o respeito através da admiração, né? Se você não admira alguém, assim, um amigo, uma pessoa que você está se relacionando, né? O marido, ou até o próprio chefe, se você não se inspira nele, acho difícil, né? Você comprar a causa daquela empresa, querer fazer mais. Eu acho que essa admiração, essa inspiração vem muito disso, não vem, Patrícia? Eu acredito que assim, a gente tem os nossos filtros, né? A gente tem uma parte do nosso cérebro que é mais voluntária, mas onde a gente decide intencionalmente, onde a gente para pensar, né? Uma parte mais racional. E tem a parte mais emocional, que a gente age mais impulsivamente, automaticamente. E quando a gente lida com esse tipo de pessoa, às vezes a gente fica muito nervoso, muito chateado, né? Porque talvez a gente vê que a pessoa não respeita, que você não tem autonomia. E aí você começa a pensar, puxa, como que eu vou sair dessa situação? E tem situação que realmente a pessoa não vai mudar enquanto você estiver ali convivendo com ela. E aí cabe a você decidir e criar outros caminhos, né? Porque se a pessoa não muda, você muda seu olhar, sua forma, ou muda de lugar. E segue em frente, tá certo. Bom, gente, a gente vai para um breve intervalo, mais mas é rapidinho, a gente já volta para continuar conversando sobre o que é ser um líder estimulador. Programa Análise Direta, daqui a pouquinho para você. Olá, pessoal, estamos de volta. O que é ser um líder estimulador? O programa Análise Direta está aí destrinchando como faz para você ser um bom líder e também, claro, falando dos colaboradores, das empresas e de pessoas um pouco mais humanas, que é o que a gente tem hoje em dia no nosso trabalho, né? Eu tô aqui com a Patrícia Schwinde. Patrícia, falando dos outros países, né? Eu conversei outro dia com um coreano e ele falou muito sobre essa questão da diferença entre o Brasil e a Coreia, né? Então, ele falou muito sobre a questão de horário, de pontualidade, de carga horária também, né? O quanto isso difere. Então, se você pensar em grandes, né, empresas aí, multinacionais que buscam excelência, buscam resultados o tempo todo, meta, o Brasil está muito diferente dessas empresas? Eu digo no sentido assim de... Até a questão da... se eu pensar na Coreia, se eu pensar na China, eu vou falar para você, então, tem uma coisa mais... regrada ali, né? Então, não tem flexibilidade de horário, são aquelas 12 horas. Como que você vê o Brasil? Você acha que o Brasil, essa coisa que às vezes tem maleabilidade de horário, flexibilidade disso e aquilo, isso sai na frente, mas compromete os resultados? Olha, eu acredito que tudo vai do acordo que você faz, né, entre a empresa e o colaborador. Então, que tipo de cultura a empresa tem e o que é combinado ali. Eu acredito que a gente vem para uma situação de tecnologia, de maior flexibilidade. Acredito sim, ainda é um passo que poucas empresas fazem, porque precisa ter toda uma estrutura e pensamento, uma mentalidade diferente. Sim. Né? Eu acho que nessas situações onde a flexibilidade e outras coisas vão aparecer, a gente precisa pensar nas questões de metas, né? No sentido, o que se espera daquele colaborador, o que espera como entrega. Acho que isso precisa estar muito claro para que possa gerenciar, não necessariamente o horário em si, mas o que aquela pessoa vai trazer de resultados para a empresa. Então, acho que esse é um ponto-chave de que as empresas brasileiras, a gente sabe que no Brasil, em comparação com outras culturas, a questão de atraso, de não cumprimento de planejamento e tudo mais é um pouco mais comum, né? Sim. Então, como no perfil brasileiro criar essa equipe que vai entregar? Acho que o líder precisa acompanhar e conhecer a sua equipe, né? Mas mesmo dentro desse contexto, mesmo dentro desses atrasos, dessa flexibilidade, dá para equilibrar? Acredito que vai muito da política que a empresa quer criar e do ambiente que ela quer criar.
Eu acredito que sim. Eu acredito que... Só que assim, se você coloca flexibilidade, talvez o caminho é ir mais pela questão dos resultados dos objetivos a atingir. Eu vejo que assim, você pode trabalhar X horas, mas o que você precisa entregar é tanto. Entendi. Né? Ainda... É o combinado, né? Isso, exatamente. E me diz uma coisa, a criatividade de um líder é essencial, assim, para ele pensar, então, ter um raciocínio rápido, até na resolução dos problemas? E como que se desenvolve a criatividade? Se é uma coisa, olha, não, a minha vai até aqui, ou não, você tem algum exercício que você desenvolva essa criatividade para a resolução de problemas? Tá. Acho que assim, vale a gente pensar o que é criatividade aqui, né? Tá. É engraçado porque a criatividade às vezes vem muito com aquela coisa de artes, de fazer coisa nova, original. E na liderança a gente pensa na criatividade como aquela pessoa que realmente vai resolver as situações, vai trazer coisas novas, vai trazer uma inovação ali. E tem até uma pessoa que eu gosto muito, que é o Murilo Gun, ele fala muito de criatividade aqui no Brasil. Acho que é uma boa referência para quem quer desenvolver a criatividade. Sim. Ele fala muito sobre como o nosso sistema educacional é criado para reproduzir coisas e não para a pessoa sair fora da caixa realmente. Então, assim, o líder, ele pode desenvolver, é uma habilidade que ele pode desenvolver, não necessariamente... Então, por exemplo, ele pode pensar muito mais na equipe dele, né? Ele tem o pensamento, a imaginação dele, que é essa coisa de resolver problemas. Então, por exemplo, teve um coaching que eu estava conduzindo, a pessoa ela era da área de processos. Você acha que uma pessoa da área de processos é criativa, deve ser criativa ou não, né? E aí, quando ela descobriu que ela era, assim, criativa, por quê? Ela trazia soluções ali para o dia a dia dela que ajudavam a atingir o resultado. Ela ficou super... Puxa, fora daquela coisa automatizada, né? Exato. Então, nesse contexto de criatividade, como você sair do que já é dado, da rotina e de soluções que às vezes não funcionam mais, acredito que todos podem desenvolver. Como? Você parar para refletir, fazer exploração de ideias mesmo, que é uma coisa que a gente faz bastante, né? Então, que possibilidades que existem nessas situações? Pensar nessas perguntas, né? Que opções eu estou enxergando? Qual que é a solução? Qual que é a coisa mais ousada que eu posso fazer? Qual que é a coisa mais simples? A pergunta nos faz pensar de novo. Então, ao mesmo tempo que você para pensar naquele problema, naquela situação, se questionando de alternativas, de possibilidades, para ter novos insights, você também, aquela história que a gente estava falando, puxa, pensei e não saiu nada novo. Vou dar uma volta, vou conversar com alguém, vou ver alguma coisa engraçada, por quê? Aí sua mente sai daquele foco, a gente fica com a mente à deriva, que a gente fala. Até no livro O Foco, do Daniel Goleman, ele fala do fundador da Salesforce. Ele era vice-presidente da Oracle. E ele foi viajar, e aí na viagem dele, de um mês, ele teve a ideia mais baseada na computação na nuvem e criou o que na época foi pioneiro desse negócio que hoje movimenta bilhões de reais. Então, assim, às vezes você fica pensando muito numa coisa, você vai andar de bicicleta e aí você tem uma ideia, e aí isso é criatividade, é criar. E até o Murilo Gun, que eu estava citando anteriormente, ele fala de combinatividade. O que é isso? Para a gente sair com uma solução criativa, você precisa buscar informações. Que dados que você tem, que pessoas que você pode conversar. Eu acho que esse é um caminho interessante de reflexão. Agora, o líder tem uma equipe, né? Ele não precisa concentrar nele as respostas. E é até legal que ele coloque todo mundo lá e fala, gente, a gente vai fazer um brainstorm aqui, vamos conversar? O que vocês têm de ideia sobre o assunto? E começa a explorar. Imagina assim, 2, 3 pessoas pensando, 10 pessoas pensando sobre um assunto, são muitas ideias diferentes. E a criatividade, ajudar aquele grupo a sair com algo criativo é uma possibilidade muito maior. Ele não precisa pensar sozinho, né? Ele pensar junto com pessoas pode ser muito produtivo. Com certeza. E é o que você falou, pode ir de uma ideia simples até uma ideia assim muito ousada, até uma ideia muito louca, que daí reformulando e com todo mundo ali dá certo, também não precisa ter medo de expor suas ideias, exatamente, né, de levar para frente. Esse ambiente de aceitação, porque às vezes a pessoa vai falar, tive uma ideia, essa ideia não serve. Não, a partir dessa ideia, o que vocês outros pensam, né? E aí você vai conversando e vai extraindo o que todo mundo tem de respostas ali, né? E hoje em dia a gente vê muito home office. Como um líder coordena a sua
equipe se metade está em casa? Quero saber se você concorda com isso, pela sua visão também até de RH. Eu vejo que muitas empresas até beneficiam, o funcionário se sente até beneficiado por fazer home office, que às vezes está ali resolvendo outras coisas também, mas está entregando o resultado. Qual que é a sua visão do home office? Como o líder pode lidar com isso? Tá. Eu acredito que tem funções em que é possível fazer home office e é super positivo, né? E tem funções que não dá. A pessoa trabalha indo para obra, indo para fazer determinadas... Não tem como. É óbvio, né? Mas apresentando de casa, no Skype com você. Seria? Então, assim, nas funções que são possíveis mais de escritório, coisas até de vendas, acredito que pode ser possível. E a gente tem a proximidade tecnológica, né? Hoje em dia, por mais que você não esteja fisicamente no mesmo lugar, você tem a proximidade de falar no telefone, WhatsApp, outras tecnologias que você pode utilizar para se comunicar. Para isso funcionar bem. Conhecer o perfil, de novo, né? É tudo em torno disso. Qual o perfil da pessoa que trabalha com você? A pessoa precisa ter um perfil de autorresponsabilidade, de entregar, né? E Sim, você claro. acompanhar e gerar esse ambiente também de troca e de compartilhar, se comunicando com os recursos que tem. Eu acredito bastante que em determinadas funções pode... Até estava conversando com uma pessoa esses dias, ela trabalha numa companhia grande e ela é da área do RH, inclusive. E ela falou que ela tem, acho que um dia na semana que ela faz home office e é muito bom, porque ela trabalha lá, ela trabalha até mais, porque ela faz as coisas, sai, vai fazer alguma coisa da casa, volta, continua ali e vai até a noite, porque ela se sente até motivada mesmo, né, por poder cuidar de coisas da casa, ao mesmo tempo vai separando as horas ali para se concentrar no trabalho. Então, dá para ser positivo também, né? Com certeza. E me fala uma coisa, a gente tem inúmeros coaches por aí, né? Que vão dar palestra, isso e aquilo. Você, por exemplo, é psicóloga, né? Trabalhou no RH, você construiu toda aí uma linha de raciocínio, de conhecimento, de vivência que você passa para as pessoas. E essas pessoas que daí não tiveram essa vivência, simplesmente viraram esse coach e vão lá palestrar, às vezes, sem essa vivência. Porque hoje a gente tem uma infinidade de palestrantes e coaches. Como não confundir também a cabeça das pessoas e as empresas, né? Para ter um coach que realmente você confia nele. Esse mercado realmente, em alguns sentidos, está bem banalizado, né? Ser coach é algo super sério, que precisa de muita responsabilidade, porque a gente está lidando com pessoas, né? Acho que o que é ser coach? Você ajuda as pessoas a pensarem e agirem de forma melhor com o potencial que elas têm. Na ICF, que é a Federação Internacional de Coaches, que eu faço parte, fala muito que é um processo criativo de provocação de pensamento para maximizar o seu potencial pessoal ou profissional. Sim. Para fazer isso, a gente precisa conhecer de pessoas, precisa conhecer de coisas que vão realmente ajudar aquela pessoa a ir adiante, né? Então, assim, eu não diria que... eu acho que, assim, a pessoa que quer ser coach, ela precisa buscar uma boa formação, não uma, algumas, né? Tanto de assuntos relativos a coaching mesmo, quanto do ser humano, tá? Buscar conhecer de pessoas. Ela precisa entender qual que é o propósito mesmo que ela quer, né, atingir ali. Ela quer ajudar as pessoas e para isso ela é uma profissão como as outras. Só que ela tem a baixa barreira de entrada. Muitas vezes tem cursos bem rápidos, a pessoa já se torna coach, né? Entendi. Mas acho que é importante entender que, assim, você vai precisar desenvolver habilidades importantes. Eu tenho a minha referência, né? Então, assim, a minha referência é a Federação Internacional. A gente busca, tem 11 competências, tem um código de ética que a gente segue. Sim. Então, assim, um coach precisa escutar ativamente, fazer perguntas, ajudar o coach a traçar planos, ajudar a se comunicar com o coach o que ele percebe no coach. E assim, não é mágica, né? A gente não alcança objetivos de forma mágica. E isso é uma coisa que eu fico bastante preocupada, né? Porque quando a gente estabelece um objetivo, a gente tem um caminho até ele. E ao longo do processo, às vezes a pessoa vai descobrir coisas que nem ela sabia e aquele objetivo pode mudar. E aí? Né? Não é uma mágica. O sucesso, né? Essa palavra, tem sucesso, alta performance. Então, assim... a pessoa precisa ter muita consciência de onde ela está entrando. Eu acredito sim que uma pessoa que não fez psicologia possa ser um bom coach, desde que ele busque informação. Como as pessoas que eu trabalho, eu sou a única psicóloga ali e eles são excelentes. Por quê? Buscaram muita formação, muito conhecimento, base na ciência. Então, acho que é esse o ponto, ver o que funciona, o que tem de informação no meio acadêmico, buscar formações de referência
e não parar nunca. Ter mentor, ter supervisor, é uma profissão como as outras, né? A gente tem um caminho de quantidade de horas de atendimento, de quantidade de treinamento. E eu vou te dizer assim, eu comecei sem ter experiência em coaching, né? Mas eu fui muito sincera com as pessoas que começaram e que apostaram no meu trabalho quando eu comecei lá. Sim. E fui me desenvolvendo, mas ter muita franqueza com o cliente e esse papo aberto, né? Eu quero te ajudar com o seu objetivo. E acho que um ponto que é importante também, um coach, ele precisa entender as diferenças, né, de abordagem. Então, por exemplo, eu já tive situações de pessoas que me buscaram e que na época eu não atendia como psicóloga, de recomendar essa pessoa que buscasse um psicólogo, porque o coaching não seria a melhor abordagem, né? Entender também, né? O coaching não é a solução do mundo. Tem mentoria, tem consultoria, tem os psicólogos, então tem outras abordagens que podem ser muito positivas dependendo do que a pessoa está buscando. Então, é isso. Se você quer ser um profissional de coaching, eu acho que busque excelentes formações, muito conhecimento, se transformar. Eu acho que esse é um ponto importante também. A gente, como coach, precisa ter muito autoconhecimento, porque a gente vai buscar as respostas que o coach tem dentro dele, o que ele quer construir, né? É muito diferente de aconselhar ou de outras abordagens. Então, é isso. E você buscar referência mesmo. Qual que é a formação daquele profissional? Se puder pegar referências, né? Depoimentos de pessoas, de que órgão ele faz parte, né? Tem federações internacionais. Acho que tem alguns caminhos de referência mesmo, que você pode buscar. Então, eu quero as suas referências, para quem estiver interessado não só em aprender, mas ter uma consultoria. Quais são os seus contatos, para quem quiser tirar dúvida, te achar? A gente tem o site da 122 Coaching, é www.r122coaching.com.br. Eu tenho um blog também, que é patriciaschwindt.com.br. O telefone é São Paulo, 011 98635-0522. E aí pode escrever também por e-mail r122coaching.com.br. Perfeito. E sabe uma coisa que eu também percebi, assim, por exemplo, você tem uma simpatia, você passa uma confiança, que eu acho que isso deve ser muito importante do coach, né? Porque a empresa ou a pessoa física, ela tem que confiar muito em você, no que você está falando, né? Tem que acreditar. E você passa isso com uma naturalidade, uma experiência. E isso é muito bacana. Eu acho que esse tem que ser a primeira coisa. Eu acho que esse é um ponto... Eu fico super feliz de você falar isso, né? Eu acho que é exatamente isso. A gente precisa ser verdadeiro. Se entregar, a gente quer o bem das pessoas, das organizações e que as pessoas realmente vivam num mundo melhor. É utópico, pode ser, mas é o que a gente acredita, se transformar, né? Eu acho que é ser muito verdadeiro, a gente usa muito essa palavra. E o primeiro passo é acreditar, né? Senão a gente não faz mudança alguma. É verdade. Patrícia, muito obrigada pela sua presença. O programa está de portas abertas, sempre quando você quiser voltar com este assunto, com outros temas que você possa também esclarecer pra gente. A gente ficou muito feliz de te receber, viu? Eu que agradeço, também fiquei super feliz. Obrigada. Pessoal, olha só que delícia que foi o nosso bate-papo aqui com a Patrícia Schwindt. Ela é coach, também psicóloga, e a gente falou um pouquinho sobre o que é ser um líder estimulador. E claro, abrangemos bastante sobre este assunto. Para você que ficou com alguma dúvida, quer dar alguma sugestão também, quer se colocar, só mandar um WhatsApp pra gente que a gente responde, tá bom? É o 011 São Paulo 992247760. Para você que está em outro país, 05511 992247760. Quer olhar outros temas que a gente tem aqui também no programa Análise Direta? A gente conversa com muitos profissionais, olha, fenomenais. Dá uma olhada no nosso canal do YouTube, que é o Análise Direta. E na nossa fanpage lá do Face, curta, compartilha a entrevista também, indique para os amigos, olha, tem um amigo que vai se interessar, posta lá o nome do seu amigo e curta o nosso programa Análise Direta, que hoje a gente fica por aqui, mas vem muito mais por aí. Beijo, gente, tchau.